esse encontro hoje é destinado tanto para pacientes, quanto para rede de apoio, colegas médicos, familiares e também colegas psicólogos, tá? E que estão, principalmente os profissionais da saúde e os familiares e pacientes, que estão naquele dilema: puxa vida, eu já tentei de tudo, eu já busquei de tudo, eu já fiz de um tudo, e a coisa parece que vai funcionar, mas não funciona. E daí falta esperança, falta uma série de, de coisas para criar aquela força para seguir adiante. E hoje nós temos, então, uma conversa bem bacana, onde a gente vai trazer para vocês um caminho que é bastante interessante, bastante importante, principalmente para essas pessoas que já estão pouco cansadas, né, de tentar fazer milhares e milhares de coisas e a depressão ficar batendo a porta e assustando e amedrontando a gente como se fosse um caminho sem fim. É, Cláudia, é isso mesmo. Eu acho que a gente veio nesse webinar. Primeiro, gostaria de desejar boa noite a todos, e a gente sabe que está todo mundo aqui já no final do dia, mais cansado, mas vai ser um bate-papo bem prazeroso com o Dr. Wanderson, da WMC, nós da Nescorp, doutora Cláudia também, como psicóloga, né, importantíssima dentro desse contexto todo, né, os profissionais que estão em volta de nós, né, que estamos aqui na função de administrar a medicação e cuidar do paciente durante essa administração. Eu acho que esse bate-papo ele tem uma função primordial, que é desmistificar o uso da cetamina dentro do universo médico mesmo. É, Nesse contexto, é que a gente vai querer ouvir o Dr. Wanderson, né, a experiência dele, da longa experiência com infusão. Nós da Nascor também temos uma experiência já bem bacana com a cetamina e com as suas interfaces todas, né, não só para a depressão, mas como para outros distúrbios psiquiátricos e para outras funções também. E aí eu gostaria de ouvir o Dr. Wanderson agora, que ele se apresentasse, que a gente pudesse caminhar aí dentro do nosso webinar. Olá, pessoal, boa noite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. A WMC está iniciando agora a sua linha de webinar. Vamos fazer o webinar aí uma vez por mês. E vamos estar nos encontrando aqui falando sobre assuntos tão importantes que é esse da depressão refratária, que são esses pacientes que nos procuram aqui, tanto na WMC quanto na Aniscorp. A WMC representando aqui o Paraná, a Aniscorp representando Minas Gerais, aí Belo Horizonte. E a gente está fazendo esse encontro devido ao fato, né, de muitos psiquiatras nos procurarem com pacientes com depressão que não respondem a tratamento, e também pacientes nos procurarem porque alegando que seu medicamento, seu tratamento não está funcionando junto com a psiquiatria e junto com a psicologia. E hoje a gente vai bater um bate-papo aqui com a neuropsicóloga doutora Cláudia, o anestesista doutor Boni e eu, e vamos estar trazendo aqui, tirando dúvidas que aparecem assim o tempo inteiro, que a família tem dúvida, o médico, o psicólogo tem dúvida, e nós vamos um bate-papo aqui com uma apresentação compartilhada junto comigo, o Dr. Boni e a doutora Cláudia, falando sobre os assuntos, entender por que o paciente entra numa depressão tão profunda, tão refratária, por que ele não responde a tratamento e por que isso vem acontecendo também no dia a dia. Então, assim, é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Nós estamos também iniciando a criação de um grupo para poder receber informações sobre cetamina, sobre trabalhos científicos, sobre novidades e
nossas palestras também, nossos eventos que vão surgindo. Então, vou me apresentar aqui. Eu sou Wanderson de Carvalho, sou médico anestesiologista, sou da Câmara Técnica do CRM aqui do Paraná, sou uma das pessoas que desenvolveu, o co-criador do parecer do CRM do Paraná, falando sobre cetamina endovenosa e cetamina intranasal. E tudo que você usa aí de leis que você tem, formas como tem que ser feito o tratamento com a cetamina, os riscos, os benefícios sobre a cetamina. Então, nós estamos aqui para bater esse papo hoje, e com Boni e a doutora Cláudia. Doutora Cláudia, doutor Boni, alguma coisa para acrescentar? Doutora Cláudia? Isto ser um tratamento que já há mais de 20 anos ocorre fora do Brasil, mas aqui no Brasil foi liberado somente há 7 anos, e visto que é muito novo isso para a medicina, e também sobre a reportagem recente, né, sobre tratamentos com cetamina, eu reforço toda a atividade psicoeducacional que a WMC e a Anescorp têm, que é extremamente importante. São os administradores investem nesse tipo de informação educativa exatamente para que o paciente tenha as informações, a legislação e o formato legal de protocolos baseados cientificamente, baseados em evidências, legalizações e toda a medida correta de um tratamento com precisão, com critérios, com responsabilidade, que a gente sabe que a gente encontra muitos profissionais responsáveis dentro e fora do Brasil, né? Isso é pessoas trabalhando com pessoas. Então, a melhor forma da gente prevenir todo esse disparar, né, de profissionais da área de saúde é a gente criar movimentos de informação. E a gente investe nisso e tem um retorno super agradável, porque a gente consegue ter um movimento limpo, claro e principalmente preservando o paciente o tempo inteiro na segurança e na qualidade que ele não só precisa, mas como ele merece, porque é um paciente que já está refratário, está sofrido, e né, encontrar pessoas que não são muito boas é realmente uma coisa muito, piora muito toda a situação. Então, a gente vem trazer isso. Eu sou Cláudia Gruntoski, faço parte do setor de neuropsicologia da WMC, sou responsável por todos esses processos, trabalho há mais de 7 anos com tratamento com acetamina, e trabalho com essa equipe que é realmente de uma responsabilidade que me faz bem trabalhar aqui, e toda a proporção que eles trazem com essa integração e essa atividade aqui. Obrigada pela oportunidade. É isso aí, Cláudia. Você falou já com bastante propriedade do que a gente faz, né, no dia a dia, que eu só vou acrescentar que a Nescorp, né, conjunto com a WMC, a gente trabalha sempre em conjunto, e a Cláudia está sempre trabalhando conosco. Qual que é a nossa missão, né? O nosso maior propósito é trazer acolhimento a esses pacientes de forma humana e individualizada, principalmente. Cada paciente é único, cada família é única, cada problema é único, e nós estamos aqui exatamente com essa missão de individualizar e de acolher cada paciente que nos procura de forma individual mesmo, e não massificada, como hoje a gente vê em muitos protocolos, né? Aquele mesmo protocolo para todo paciente. Aqui na WMC e na Nescorp não é assim. Então, cada paciente ele é único, vai passar por uma consulta individual, nós vamos tentar entender todo o contexto do problema do paciente. A Cláudia vai estar aí à frente disso, Wanderson, eu, o Dr. Newton Franco, também, que é meu sócio na Nescorp,
e vamos estar recebendo os pacientes com muito carinho, com muita dedicação, sempre em cada tratamento. Eu acho que isso é fundamental. E não dá para deixar de lado, né, toda a expertise que a gente vem trazendo durante esses anos aí no tratamento. E exatamente para chegar onde a gente está hoje, com uma qualidade de assistência muito bacana e com resultados, principalmente, muito interessantes. Claro que não tem milagre, nenhum tratamento é milagroso, não existe isso. Ninguém está aqui prometendo milagre, mas a gente está prometendo que vai dar o melhor para o nosso paciente que a gente tem. E é isso. Vamos lá, uma boa discussão aí, um bom webinar para a gente. Vamos seguindo. Então eu acho que a gente vamos mergulhar aí nesse tema, né? Hoje o nosso tema é sobre a revolução da acetamina. Então, a acetamina revolucionou a psiquiatria aí nos últimos 50 anos. Então, é uma revolução da psiquiatria, a entrada da acetamina, que é um anestésico, e a importância como nós trabalhamos, que é na medicina de precisão. Como o Dr. Boni falou, os pacientes não são iguais, os pacientes são únicos, e a depressão de cada um não é igual ao outro, não existe um padrão. Então, a depressão ela é multifatorial, e a depressão refratária é mais complexa ainda. Então, vamos mergulhar aí hoje, nós trouxemos assuntos aí para a gente falar, a gente vai mergulhando aí, a gente vai compartilhando aí esse tipo uma apresentação de uma aula e a gente vai batendo papo sobre esse tema aí. Então, primeiramente, a gente tem que deixar bem assim, bem claro, que nós estamos aí, teve a primeira onda da psiquiatria, que foi há muito tempo atrás, no início do século, né? E no início do século XX, aonde entrou a onda da psicanálise, depois a gente veio a onda da psicofarmacologia, foi lá no meado do século XX, 1950, 50 e poucos, né, onde todos os psiquiatras entraram medicando os pacientes e não trabalhando tanto a psicoterapia, né, aonde surgiu depois aí os psicólogos trabalhando junto com esses psiquiatras para sempre foi a psicologia potencializando aí a ação dos medicamentos que a psiquiatria sempre passou. Mas foi na terceira onda da psiquiatria, agora, depois dos anos 2000, iniciando o ano 2000, que surgiu a psiquiatria intervencionista, onde entrou a anestesiologia. Nós, médicos anestesistas, fazendo anestesia para eletroconvulsoterapia, fazendo anestesista para infusão de cetamina. Então, veio a era da cetamina dentro da psiquiatria. E o que a gente vem trazer hoje aqui é a gente bater um papo sobre essa onda que vem forte e cada vez vem crescendo exponencialmente por algumas questões que a gente vai falar dentro dos nossos webinar que a gente vai estar mencionando aqui, discutindo aqui assuntos, falando sobre as causas dos problemas e as soluções desses problemas também. Então, é importante mencionar aqui essa terceira onda da psiquiatria. A doutora Cláudia, que é neuropsicóloga, o que você acha dessa terceira onda da psiquiatria, doutora Cláudia? O doutor Boni também pode se manifestar para a gente falar um pouquinho, para a gente ir se aprofundando mais, né? Com a experiência que eu tenho clínica desde 1996, a gente percebe uma evolução do paciente na parte de psicoterapia, uma evolução muito importante, mas chega um momento onde o paciente tem um diagnóstico que passa do leve para o moderado e passa a ser um diagnóstico mais grave. Nesse diagnóstico mais grave é quando os recursos, né, da psicoterapia, eles ficam restritos, porque existe uma disfuncionalidade orgânica mesmo, né, onde a intervenção medicamentosa ela é
de extrema importância, e falar sobre essa terceira onda e essa intervenção e como isso acontece, acho que é bem importante para os colegas, porque em muitas das vezes a gente se sente limitado e não é uma incompetência profissional, é tão simplesmente uma limitação profissional a qual a gente precisa olhar, precisa enxergar, e para que o nosso paciente tenha a assistência que ele precisa e deixar de sofrer com patologias que independem da psicoterapia. A psicoterapia é um processo que vai potencializar os resultados e fazer com que eles permaneçam, mas nem sempre eles vão desencadear bons resultados. Não sei, doutor Boni, como o senhor vê isso? Eu acho que é bem importante também colocar essa situação. Não, o que me veio aqui à cabeça, né? Porque a pergunta de quem está ouvindo, de quem não está entendendo muito bem, o que que dois anestesistas estão fazendo aqui, né? Exatamente, nós chegamos nessa terceira onda, né? A terceira onda, onde aparece a cetamina, e a cetamina é um anestésico já consagrado, né? Que já tem mais de 50 anos de idade, é um senhor quase da minha idade. É, e nós, anestesiologistas, temos completo domínio sobre essa medicação, porque nós temos bastante experiência em lidar com a cetamina. E aí que entra, né, o interesse do anestesiologista, que dentro da psiquiatria, mas é claro que a gente não tem expertise em psiquiatria, mas a gente tem alta expertise em infusão de cetamina, né? E com toda a segurança, com todo o cuidado, com todo o respaldo, né, de anos e anos de prática com a droga. Então, eu gostaria de pontuar isso. O que esses dois anestesistas estão fazendo aqui no meio dessa conversa de psiquiatria? E é exatamente aqui na terceira onda que a gente entra. Por isso que é tão recente a nossa conversa sobre psiquiatria. Tem 7 anos só, aqui no Brasil. Mas ela já vem desde os anos 2000 sendo estudada profundamente tanto pelos psiquiatras como pelos anestesiologistas em conjunto. Mas Então, vamos seguindo. perfeito, Boni. Então, eu vou te responder, né, através do método de estágios de Mendesley, aonde eles mostram por que que a gente está entrando nessa onda junto da terceira onda, né? Aonde a gente classifica aqui níveis de depressão. Então, nós temos o nível leve, o nível moderado, o grave e o ultra grave, que a gente não vai estar falando a ultra resistência, né? Então, nós temos uma depressão dos estágios aqui de 11 a 5, são estágios mais ultra resistentes e também refratários, é aonde a anestesiologia ela entra aqui, porque é aqui que entra tanto as questões eletroconvulsoterapia, que necessita do médico anestesista, e também a infusão de cetamina, que de forma aonde o Conselho Regional, tanto federal quanto o Conselho Regional, por exemplo, daqui do Paraná, eles exigem a presença de um médico altamente especializado para fazer essas infusões de cetamina por causa de alguns riscos que podem ocorrer. Exemplo foi, por exemplo, o caso aí do Fantástico, onde aquele ator Matthew Perry, ele tinha já história de dependência química por outros produtos e estava usando cetamina de uma forma também sem indicação adequada, ou seja, comprando de traficantes, né, a cetamina, e isso levou à morte. Então, mostrando que a importância do uso da cetamina em lugares seguros, como aqui a gente fala aqui no CRM do Paraná, o uso de cetamina tem que ser usado por médicos altamente experientes em hospitais, clínicas, né, porte 3 e porte 4. Jamais usar em um consultório médico. Então, é aqui nessa estratificação aqui, fenotipagem, desse método de estágios de Mendesley, que mostra assim, que a gente estuda essa duração do episódio, a gravidade relacionada às escalas que a gente aplica, né? E a falha na potencialização, quando você potencializa
o tratamento, usa 3 remédios, 4 remédios, troca de remédio, né? E isso vai mostrando a gravidade. Então, tanto a WMC quanto a Nescorp, ela lida no nível 15, de 11 a 15 aqui, são nível grave e ultra grave. Nós não entramos nas questões de depressão leve, que fica isso aí é do psiquiatra, ou de médicos neurologistas, né, médicos que todo médico pode indicar um remédio antidepressivo para um paciente, né? Não simplesmente a psiquiatria, mas quando entra em moderado, onde a psiquiatria tem que estar presente também, nós não estamos ali no moderado. Nós vamos estar sempre nos pacientes que são graves e ultra resistentes, né? Doutor Doutora Anderson, Cláudia, doutor Anderson, pode? talvez falar um pouco sobre a ação da acetamina, né? Como é que isso acontece? Para que a gente possa perceber não somente a questão do cuidado, né, porque assim, a acetamina, a gente acaba observando por todos os pareceres e estudos que é uma medicação anestésica poderosa e que requer, né, protocolos e cuidados bem aplicados. Na verdade, qualquer medicação exige, né, todo um aspirina, se você tomar em excesso ou coisas assim, elas vão prejudicar a sua saúde de alguma forma. E a acetamina, sendo um anestésico poderoso, ele tem que ter protocolos, né, protocolos bem aplicados, rígidos mesmo, com controles, né, uma medicação de dupla checagem, de uso somente hospitalar, somente o hospital pode comprar e vender cetamina, então cetamina fora do hospital não é cetamina humana, né, então tem todas essas questões, mas isso tudo é um cuidado a ser administrado, a ser aplicado com muita responsabilidade médica, tanto de quem indica quanto de quem aplica, né? E tá aí os pareceres que são bem claros para qualquer profissional da área, né? Poder aplicar e estudar. Mas a ação da cetamina, e o Dr. Boni falou com bastante evidência, né? Poxa, por que um anestesiologista, né? E o anestesiologista é um profissional que mais estudou qual é o efeito da cetamina, não só como anestésico, mas como um processador ou reprocessador de ambiente de neurotransmissão e como isso acontece. E isso faz a grande diferença no processo de psicoterapia, porque uma pessoa que está com o cérebro inflamado ou comprometido, a sua neurotransmissão, a sua cognição fica comprometida até para raciocinar, para falar, para poder criar, para poder entender sobre o próprio processo. Então, a gente poder falar sobre isso, acho que esclarece bastante o porquê nós, psicólogos, não conseguimos, às vezes, criar insights, movimentos de resgate de memórias traumáticas, porque o paciente realmente está comprometido neurologicamente, né? Então, talvez isso esclareça um pouco o porquê, né, essa ação, porque essa dinâmica é tão importante, principalmente em pacientes graves, refratários e que estão há tanto tempo com o cérebro disfuncionando, em disfuncionabilidade mesmo, né? Perfeito, doutora Cláudia. Eu trouxe uma projeção aqui mostrando assim que o nosso tema é saúde mental. Hoje a cetamina ela atua muito bem, são milhares e milhares de artigos científicos, meta-análises, estudos profundos, né? Voltado no estudo da cetamina na saúde mental, tanto na depressão resistente quanto no transtorno de estresse pós-traumático hoje, tanto em toques, tanto em até vícios, né? Ansiedade grave,
Mas nós não podemos esquecer que a cetamina hoje, ela é usada também, por isso que ela tem uma resposta tão intensa, porque ela age no corpo inteiro, e não apenas no cérebro. Ela não age apenas nos receptores cerebrais, sabendo que o cérebro não está separado do corpo, é um ecossistema, né? Então, o equilíbrio do corpo também interfere no equilíbrio do cérebro. E a cetamina, ela tem uma ação de agir em várias áreas do corpo, onde hoje ela tem uma ação na anestesia. Então, hoje a gente usa ela para anestesiar, tirar dor, né? A gente usa para analgesia, dor crônica. Ela é usada na neurologia para convulsão refratária. É usado na pneumologia, nas UTIs, para broncodilatação, anti-inflamatório em sepsis, e hoje a gente está usando a cetamina também para inibição tumoral, redução de metástase, potencialização de quimioterapia. Então, são milhares de trabalhos hoje que vêm trabalhando a questão da cetamina. E na saúde mental, né, ele vem muito forte hoje, sendo uma das únicas soluções hoje que a psiquiatria tem, que ela se torna até igual ou melhor do que a própria eletroconvulsoterapia. Doutor Boni, gostaria de dar nessa projeção aqui, algum comentário? Não, é só corroborar, né, todo esses efeitos da cetamina e trazer para a nossa prática diária um pouco o que a gente está vendo no dia a dia, que realmente é uma droga fantástica. Claro que tem pacientes que são refratários até mesmo à cetamina, a gente vê isso, mas é a minoria que a gente consegue detectar essa refratariedade. A maioria responde muito bem. A doutora Cláudia depois pode acrescentar, porque ela faz as nossas avaliações quando os pacientes assim justificam, quando não tem um acompanhamento, a doutora Cláudia assume esse acompanhamento e nós temos ótimos resultados, assim, no nosso dia a dia, na prática mesmo, na vida real, sabe? Saindo um pouco dos papers, que a gente não pode deixar nunca de lado, é a nossa base de trabalho, é sempre a ciência né, e os protocolos, a normatização de tudo, mas na vida real é emocionante trabalhar com cetamina. Ver pessoas que estão entregues, já à beira de desistir da própria vida e voltar à vida, né? Voltar ao trabalho, à família, isso é fantástico. Era isso que eu queria acrescentar. Mas, Doutor, uhum. excelente. Doutor Anderson, aquela ponte glutamatérgica e o limiar da refratariedade, poderia pontuar Vou. isso para nós? Isso. Então, assim, o que é importante a gente saber, porque que eu trouxe essa projeção aqui, é mostrando que a cetamina, ela age tanto em vários receptores, mas quando a gente fala em cérebro, nós falamos em glutamato. É, é um, ele é um neurotransmissor, né, excitatório do cérebro. Esse glutamato, ele é um transmissor que faz bem para o cérebro, mas o excesso do glutamato, ele estimula o sistema nervoso glial, que é o sistema nervoso que protege o cérebro, que são micróglias, astrócitos, que são células que estão dentro do sistema nervoso, que tem a função, né, de nutrir o neurônio, de manter a estrutura cerebral, né? Manter a proteção desse neurônio contra invasores que passam da corrente sanguínea para dentro do cérebro. Mas o excesso de glutamato faz o que com essas células? Elas estimulam essa célula, e essa célula, em vez de proteger o cérebro, ela começa a atacar o cérebro. Então, inflamações que vêm de fora do sistema nervoso central ativam essas células, e essas células começam a fazer podas neuronais. Elas começam a fazer lesão de neurônios e morte de neurônios, e também elas começam a gerar também nessa estrutura cerebral a perda da conectividade cerebral entre uma área e outra. Quando isso ocorre,
o paciente ele tende a cair dentro de um abismo, dentro de uma ruminação. O paciente não consegue dormir direito mais, tem fraqueza intensa durante, e isso tudo está envolvendo as ações glutamatérgicas. E a cetamina, qual que é a grande função da cetamina? Ela tem um potencial de bloquear esses receptores de glutamato, que são os receptores NMDA, que a gente chama, e a ação dela é tão rápida, que isso é que chama a atenção da psiquiatria e da neurologia, que uma simples dose de cetamina, ela em torno de 2 a 4 horas, a reação dela nos receptores do cérebro ativa uma cascata gigantesca de receptores AMPA, receptores de BDNF, GDNF, que ativa uma cascata onde você tem uma melhora super rápida. Então a gente percebe que um paciente que está querendo se suicidar, está cometendo suicídio, chega no pronto-socorro porque está com pensamento em se matar, não conseguiu se matar, mas se você der alta dele do hospital e mandar para casa, ele vai cometer outro suicídio em casa. A cetamina bloqueia isso em torno de 40 minutos de infusão. Ela tem uma ação de 2 a 4 horas, ela consegue tirar o paciente do ato suicida. Nós não estamos falando aqui da depressão do paciente, que leva mais tempo. Mas olha, veja só, um paciente que tomou um antidepressivo comum, ele leva de 4 a 6 semanas para fazer efeito. Esse vale aqui é uma área dessas semanas, uma área de risco, aonde o médico ele não fica tranquilo em liberar esse paciente para casa, porque ele pode cometer um suicídio. E a família também. E por que que isso acontece? Porque a cetamina tem um potencial enorme de fazer neurogênese, sinaptogênese, gliogênese e reconectar toda a área do cérebro, aonde o paciente estava preso em um processo de ruminação, pensamento negativo, voltando sempre nos mesmos pensamentos, e a psicologia não conseguia ajudar, e nem a psiquiatria conseguia ajudar com seus medicamentos. Então, a cetamina, ela não é um medicamento de uso contínuo, é um medicamento de uso de resgate, aonde vai tirar o paciente do abismo, aonde ele se encontra, aonde ele não consegue ter criatividade, tomada de decisão, aonde o paciente está com medo, inseguro, aonde o paciente se torna imóvel, paralisado. Tanto a psiquiatria não consegue ajudar o paciente, tanto a psicologia também não consegue. É quando entra a cetamina, aplicada aí pelos anestesistas, de forma endovenosa, que é a forma que a gente mais prefere, porque é uma forma que eu sei exatamente a dose que eu dou para o paciente, e eu posso atingir aquelas doses que estão na área de publicação científica, que é a dose de 0,5 a 1 miligrama por quilo de peso, onde eu posso dar tranquilamente, eu sei exatamente a dose que eu dou. Por isso que a endovenosa que a gente usa aqui tanto na WMC quanto na Nescorp, em bomba de infusão, desculpa aqui que secou um pouquinho a boca, essa bomba de infusão, eu consigo, em 40, 45 minutos a 60 minutos, fazer uma infusão precisa, com a dose precisa do paciente, e eu sei que em 2 horas, 4 horas, até 24 horas, eu vou estar com um pico de BDNF, que é o fator neutrófilo derivado do cérebro, superativo, aonde o paciente, depois de uma infusão, ele pode seguir uma psicoterapia e pode trabalhar os seus traumas. A gente não pode esquecer que a grande maioria das depressões hoje, suicida, onde o paciente não consegue sair da depressão, ela não responde a tratamento, sempre tem um trauma envolvido. E
E se você não tratar esse trauma, o que acontece? Por que nós, da WMC, sempre exigimos a presença de um psiquiatra, a presença de um psicólogo junto do anestesista? Porque se você não trata a base do problema que levou à depressão, quando eu termino a cetamina, o paciente voltar a ter os sintomas e a remissão não ocorrer. Então, o trabalho que a gente faz aqui sempre tem que ser multiprofissional e pensar de forma sistêmica, de forma de um ecossistema abrangente, aonde eu posso, em um paciente, precisar de um neurologista, no outro paciente eu posso precisar de um neurocirurgião, no outro eu posso precisar de um endocrinologista. Então, cada paciente tem que ser visto de forma única, é onde a gente atua aí com a medicina de precisão. E a cetamina, ela vem atuar bem nesses receptores aí de glutamato. Doutor Boni, pode Não, complementar aí. só te complementando, Wanderson, a gente faz um trabalho também de letramento dos nossos pacientes, que é isso que nós estamos fazendo aqui agora, que trazendo os pacientes para perto do tratamento, ensinando a eles por que o tratamento faz sentido para eles. E quando você traz o paciente para dentro do tratamento, ele começa a entender o que ele está fazendo, a adesão ao tratamento é muito maior e ele participa com mais ativamente do tratamento e dá muito melhores resultados. Não, porque é fundamental o paciente estar envolvido no tratamento. Ele não pode ser um agente passivo dentro desse contexto todo. Ele tem que estar ativamente envolvido no tratamento. E isso que nós estamos fazendo aqui agora, que é trazer informação para público, né, para quem está mergulhado nesse terror que é a depressão e suas famílias, e trazê-los para perto. Eu acho que a grande diferença da WMC, da Nescorp, da maioria dos tratamentos é isso, é trazer o nosso paciente para perto da gente e estar acessível a ele 100% do tempo, né? E era só uma complementação a essa brilhante exposição. Eu acho que é interessante o paciente saber que raios são que essa droga faz na minha cabeça e o que está acontecendo comigo, né? Por que eu dissocio? Por que tem dissociação durante o tratamento? Isso tudo vai ser explicado, vai ser com muita tranquilidade passado para o paciente e para os familiares. Mas obrigado aí, vamos continuar. Perfeito, doutor Boni. Doutora Cláudia, algum comentário? A gente, a gente tem uma rotina, uma experiência, né, de 7 anos, como eu havia falado. Então, a WMC, junto com a Denscorp, são empresas, né, parceiras que trabalham tanto na região de Curitiba, Paraná, quanto na região de Belo Horizonte, né? E a gente está estendendo essa rede. Os pacientes na área de consultas iniciais e consultas médicas, psicológicas, a gente atende a todo o território brasileiro, mas a gente sabe que o tratamento ele é local, mas os pacientes têm uma série de dúvidas, né? E a cetamina, ela é indicada para transtornos emocionais, como déficit de atenção e hiperatividade, dor crônica, depressão, né? Depressão resistente, TEG, que é transtornos de ansiedade, estresse pós-traumático, e por que a cetamina é indicada para todos esses, né, esses diagnósticos, né, emocionais,
porque ela age realmente em todo um sistema que foi enrijecido e que as medicações, assim, justamente a refratariedade às medicações comuns, que tem uma ação monaminérgica, ela acaba criando, né, um cérebro inflamado e rígido. E os pacientes não veem, não conseguem ter nenhum movimento de esperança e de probabilidade de que as coisas podem melhorar. Então, emocionalmente, eles ficam cada vez mais embotados em sistemas de ruminação. Isso acaba trazendo uma dúvida imensa: será que eu tenho realmente salvação? Será que é possível que eu possa sair disso? E é bastante importante que a gente saiba que a rede de apoio fica doente junto. Então, quando a gente traz o paciente, a gente tem como protocolo para fazer isso e a gente vê que os resultados realmente são muito diferentes dos tratamentos mais comuns, é onde a gente cria essa tríade de interface entre a psiquiatria, né, a anestesiologia e a psicologia, porque é um trabalho em conjunto que vai trazer para o paciente um retorno real. E a gente também tem um trabalho com a rede de apoio do paciente, esclarecendo, reprocessando, ressignificando todos os processos e ajudando com que esse crescimento todo que o Dr. Boni fala seja um crescimento total. Então, a gente esclarece, a gente trata e a gente apoia todo esse pessoal para que esse processo realmente aconteça. Eu costumo dizer que para a gente jogar, né, uma partida bem boa, bem de sucesso, a bola tem que estar redonda. E quando uma desse circuito falha, a bola fica meio achatada. Então ela rola sempre com. Ela vai, mas não vai direito, não dá para jogar um bolão. Tem que estar todo mundo né, dentro desse processo para essa bola ficar bem sustentada, redonda, cheinha de processos bem elaborados, e aí sim, é gol na certa. Não, perfeito, doutora Cláudia. Aqui, como você mencionou, aqui nós temos aonde a gente chama isso aqui de vales profundos, aonde o paciente ele fica preso dentro desse vale, e esse vale é muito alto. Aqui, nesse momento, o psicólogo ele não, ele não consegue ajudar o paciente. A terapia trava e as sessões acabam ficando ruim para o paciente e ruim para o psicólogo. E esse paciente acaba abandonando o tratamento. Então, a gente percebe que pacientes chegam até nós, aonde já passaram por 3, 4, 5 psiquiatras, passaram por 6 psicólogos, e eles não conseguem ter melhora. Às vezes chega, nos procuram o paciente sem um psiquiatra e sem um psicólogo, porque eles dizem, não serve, eu não consigo, Não funciona. não funciona para mim. E aí o que a gente acontece? A gente faz o processo, quando a gente entra com a cetamina, entra nesse processo onde o paciente está na refratariedade absoluta, não responde a nada, nem a psicoterapia, nem a acetamina. Quando a gente entra com a cetamina e reestrutura as lesões que ocorrem nos neurônios, nos axônios, que nem nós estamos vendo aqui. Aqui nós estamos vendo um neurônio saudável e aqui nós estamos vendo um neurônio morrendo, né? Como se fosse uma árvore secando. Isso acontece no cérebro. Então, quando a gente aplica acetamina, olha o que acontece. Um cérebro onde você está num vale, o paciente não consegue nem ir para a direita e nem para a esquerda. Ele fica ruminando ali, ele não consegue trabalhar, ele não consegue, né, ver nenhuma esperança. A pessoa está totalmente sem esperança. Quando você entra com a infusão de cetamina e eu reconecto, faço a reconexão cerebral, eu tenho um paciente em um outro patamar. Eu tenho um paciente onde aqui a psicoterapia funciona. Aqui o psiquiatra consegue remodular, às vezes abaixar as dosagens dos medicamentos que ficaram muito altas.
E isso causou efeitos colaterais nesse medicamento, como perda de libido, constipação, ganho de peso, hipotiroidismo e vários outros processos que os medicamentos geram de alterações metabólicas, metabolismo. Esse paciente, nesse momento, ele consegue trabalhar, sair de casa, voltar a namorar e não pensar mais, a nossa grande experiência, que eles não pensam mais em morrer. Eles não pensam mais em largar essa vida, eles passam a tomar banho, passam a ter uma vida social mais agradável, né? Então, a cetamina ela vem não salvar o paciente, ela vem salvar famílias, ela vem salvar um lar que estava totalmente desestruturado porque a depressão realmente destrói, como a droga destrói, né? Certos hábitos destroem, às vezes, uma família. E a cetamina, ela vem salvando realmente lares, mas sempre com indicação, protocolo, saber quando parar, saber os intervalos. Nós aqui da WMC e da Nescorp, nós temos sempre o hábito de, como que a doutora Cláudia falou, fazer a tríade, mas também ligar ao componente familiar. São a rede de apoio desse paciente. Então, o paciente ele tem uma rede de apoio, então ele tem um pai, uma mãe, alguém, um irmão, uma irmã, um amigo, e a gente conversa com essa rede de apoio. A gente traz essa rede de apoio e a gente interage. Aqui na WMC, na Nescorp, nós fazemos uma ponte de conectividade entre o psicólogo, o psiquiatra, a família, o trauma do paciente, né? Esse paciente, porque nós observamos que geralmente o paciente ele está tratando de forma por videochamada um paciente de São Paulo que trata com um psiquiatra, às vezes, que é dos Estados Unidos. E, às vezes, o psicólogo é do Rio Grande do Sul. Então, nem o psiquiatra, nem o psicólogo conversam entre eles. E isso então, como que o paciente vai ter uma condução de forma adequada? Então, nós aqui da WMC, além de fazer a questão de melhorar essa estrutura que estava assim, para deixá-la assim, é neste momento que a gente conecta os profissionais de saúde também, para poder alinhar o tratamento de forma mais adequada. Pode falar, doutora Cláudia. Eu queria só pontuar uma situação que eu acho que é muito interessante. Às vezes o paciente nos procura dizendo assim, eu tenho ruminação, eu estou com anedonia, meu diagnóstico é de anedonia, ruminação, hipersonia, baixa atividade motora, né? Isso são sintomatologias de quem está em depressão. É onde exatamente esse slide que o Dr. Anderson está mostrando, é onde o paciente está ali dentro, na anedonia, está ali dentro, na ruminação, está ali dentro da hipersonia, está ali dentro na baixa de libido, e não consegue sair. Ele não tem psicólogo maravilhoso e espetacular que dê conta disso, né? Por quê? Porque não é só uma questão de reprocessar, reavaliar ou ressignificar ou encontrar. Ele não consegue nem encontrar a memória traumática de fato. E a gente costuma também a criar uma fala mais ou menos assim para o paciente, né? Quando a gente fala de memória traumática, não é necessariamente que ocorreu algo extremamente horrendo e horroroso. Às vezes, em muitas condições da infância e da adolescência, a gente trabalha com
pessoas que têm ainda um processamento imaturo da realidade, porque criança tem um processamento imaturo da realidade, o adolescente tem um processamento imaturo da realidade, o adolescente, ele tem muito aquela coisa, aconteceu comigo hoje, vai me marcar para a vida inteira, não existe o amanhã, então é aquela coisa muito inusitada. A criança, quando você diz, depois eu vejo, a criança, às vezes de 5 anos, ela sente uma questão de abandono. E se para ela aquela situação foi altamente significativa, que para o adulto nem sempre é tão, e ela é não atendida naquele momento, e não é proposital, e não é simplesmente uma agressividade, nada disso, mas ela criou uma memória traumática de abandono, e é assim que ela vai colocar. Então, eu costumo dizer que, sabe quando você come aquela coisa gostosa, que nem é muito boa, mas te traz uma memória de infância tão maravilhosa que você come aquilo com o maior prazer. Às vezes você tem uma memória da infância, memória infantilizada, memória da sua história, e às vezes uma memória traumática é assim, dessa forma também, mas não prazerosa e sim dolorosa. E quando a cetamina age e traz esse paciente para essa visão mais panorâmica, a gente diz que a gente consegue acessar a memória sem dor e consegue sim trabalhar, né, no processo de psicoterapia com insights muito mais tranquilos, porque há uma expansão do ego e a gente consegue trazer um movimento de insight, um movimento de psicoterapia, onde a gente consegue então ressignificar, porque comportamentos a gente não extingue, a gente ressignifica. Isso é bem importante saber também. E a cetamina nos traz uma caminhada de excelência para esse paciente que está na refratariedade e que não consegue significar mais nada, ele não consegue nem acessar a memória traumática e nem ter um panorama, quanto mais esperança, quanto mais processamento. Só isso, tá? Obrigada, doutor. Não, perfeito. Aqui, até para ilustrar, né, como é um cérebro deprimido, aonde a rede de conectividade é local e uma rede não se conecta com outras áreas do cérebro, né? Que a gente chama isso aí de rede de modo padrão, rede de saliência. Mas aqui a gente mostra um cérebro, aonde um cérebro sob cetamina. Isso aqui são trabalhos científicos feitos com ressonância magnética funcional, mostrando áreas do cérebro sendo ativas com o cérebro, quando o cérebro está deprimido e quando o cérebro está sob efeito de cetamina. E é exatamente isso que ocorre. Então, o potencial que a cetamina tem de ativar a rede de conexão, e é por isso que o paciente tem uma melhora. Os pacientes que respondem de forma adequada têm uma melhora muito rápida, e várias pessoas percebem isso. A família percebe, o psiquiatra percebe, né? E vários profissionais percebem isso, inclusive o próprio paciente, né? Então, o efeito da cetamina realmente é revolucionária hoje, relacionado, por exemplo, mostrar aqui, né? Comparando aqui os antidepressivos, né? O alvo principal dos antidepressivos, eles via monoaminérgica, serotoninérgica, noradrenérgica, que agem aqui. Já a cetamina, aqui, junto com a Nescop, a WMC, que a gente faz, o sistema é glutamatérgico, receptor NMDA, aquilo que a gente falou. O tempo da resposta, aqui são semanas e meses de espera, e já acelerado, horas e poucos dias, né? E o mecanismo físico, manutenção e regulação química, enquanto o da cetamina é sinaptogênese rápida, reset estrutural do sistema. Então, isso que é importante saber, por que um não funciona e por que o outro funciona. Então, a descoberta foi porque a maior parte da depressão ela tem origem glutamatérgica e não monoaminérgica. Então, assim, 30% dos pacientes do mundo inteiro,
ou seja, são mais de 300 milhões de pacientes, eles têm depressão refratária a tratamento convencional, né? Por isso a procura enorme, vários cursos sendo realizados, trabalhando em cima de medicina, psiquiatria intervencionista, e exigindo a cada dia mais a presença do médico anestesiologista fazendo parte desses tratamentos. Lembrando que, eu vou até mostrar aqui no passado, aqui, ó, quando surgiu a cetamina, em 1973, o primeiro, não a cetamina, né? Aquela cetamina surgiu em 1962. Mas quando foi em 1973 o primeiro trabalho científico da psiquiatria, aonde estava pesquisadores iranianos, né, do sul do Irã, no hospital psiquiátrico, aonde o trabalho científico foi através de um psiquiatra e um anestesista. Então, os anestesistas já estão envolvidos com a cetamina já desde 1973. Em 2000, eles também foram utilizados para fazer as pesquisas que fizeram também de cetamina, os estudos científicos, né? Em 2000 com Crystal e Berman. Então, assim, isso vem mostrando a complexidade que é a molécula e como ela é multifatorial, ela eles chamam de canivete suíço, que a cetamina é um canivete suíço. Ela tem ação para várias indicações clínicas, médicas no dia a dia. Mas aqui eu deixo que é importante, é a filosofia da WMC, é a filosofia da Nescorp, que a pessoa que só aplica cetamina em um paciente, só aplica cetamina, está fazendo uma coisa errada. Porque se ela só aplica cetamina, a chance desse paciente ter uma recidiva é muito grande e precisar de mais cetamina. Então, eu preciso aproveitar a neuroplasticidade da cetamina para conectar os profissionais corretos, estruturar todo o organismo do paciente, para que esse paciente não tenha nada que seja inflamatório, que inflame o cérebro, nada que seja traumas, porque com a cetamina eu anestesio a dor do trauma. Então, o paciente que tem trauma e está usando cetamina, ele fala melhor desse trauma com o psicólogo. E o psicólogo consegue ajudar esse paciente e acabar com o sofrimento do trauma que esse paciente carrega e que nunca teve a oportunidade de falar, porque aquilo causava dor, medo. Então, aquilo ele Nem jogava, lembrava, né? nem lembrava. Então, ele jogava o trauma na caixa de Pandora. Então, quando o paciente recebe a cetamina, a caixa de Pandora é aberta. E ali sai traumas, crianças que lembram que passaram por uma violência sexual entre um parente, entre às vezes até o pai ou a mãe, e que eram pessoas que eles amavam, achavam super-heróis, e isso causou uma depressão altamente refratária. E quando você joga cetamina, isso vem à tona, e o psicólogo trabalha de forma altamente profissional, esse paciente consegue cicatrizar essa ferida que está há mais de 20 anos ali. Então, o psicólogo consegue ir ali, olhar a ferida e tratar essa ferida, aonde vai ficar apenas a cicatriz sem a dor. Então, nós aqui, tanto da Nescorp quanto da WMC, nós temos essa visão da integração. Nós integramos o psiquiatra, nós integramos o psicólogo, nós integramos a família, o neurologista, o neurocirurgião, o nutricionista, todas as pessoas que forem necessárias para melhorar esse paciente, nós fazemos isso. Essa é a nossa filosofia e é assim que nós atuamos. E complementando, doutor Anderson, que o senhor fala e que o doutor Boni falou no início, como eu sou a parte responsável pelo setor de neuropsicologia, a gente faz todo o processo de avaliação e a curva sintomatológica progressiva desse paciente, positiva, enfim, fazemos essa interface
com os profissionais tanto da psiquiatria quanto da psicologia, que não são internos da nossa clínica, são externos e são a maioria, inclusive, né? Porque o paciente já vem com o seu psicólogo, o seu psiquiatra de confiança. Então, a gente percebe pela nossa experiência já de anos que os resultados dos pacientes sempre, sem nenhuma exceção, são muito melhores e muito mais rápidos quando há essa interatividade, onde esses profissionais externos, eles interagem conosco, eles criam essa abertura e a gente consegue fazer essa interface. Sempre os pacientes são os pacientes que têm os melhores resultados e são os pacientes que saem da refratariedade. Então, a gente costuma muito dizer, né, até brincar em reuniões clínicas, que essa questão, assim, a gente consegue tirar o paciente dessa questão de ir para o fundo do poço, ele não vai mais. Ele até pode oscilar, mas ele não cai mais e não cria refratariedade quando essa tríade age de forma integral, integrativa, faz a interface. Não são poucas as nossas reuniões, não são poucas as nossas interatividades, mas são enormes e muito grandes os nossos resultados quando essa interatividade acontece, e isso traz a excelência, e eu acho que traz a excelência tanto para a Nescorp como para a WMC neste processo, e os próprios estudos, se você vai para estudos canadenses, que são os estudos mais avançados sobre, né, a evolução, né, do tratamento com anfetamina, eles são muito claros e muito unânimes nessa integratividade, enquanto isso traz os melhores resultados para o paciente. Boni, algum posicionamento? Não, perfeito. É o que a gente já havia conversado, né? Só parabenizando aí pela explanação, mais uma vez, a questão do entendimento, ela é fundamental para isso que a Cláudia falou acontecer, né? Se o paciente, nem o psicólogo, nem o psiquiatra tem esse entendimento, a gente não consegue chegar num resultado satisfatório, né? Muitas vezes e perde uma janela de oportunidade onde seria o ideal para esse paciente ter o melhor resultado possível. Então, o que a gente está querendo sempre, buscando, a gente está sempre atrás, buscando é disso, buscando o envolvimento, né, e o tratamento de forma individual e personalizada, para a pessoa entender. A gente tem casos e casos. E eu estou aqui hoje fazendo um papel mais de trazer para vocês o que é o tratamento com cetamina e os resultados que a gente tem. E aqui não é propaganda, não é nada disso. É emocionante ver uma pessoa saindo de um quadro depressivo e depois de um mês, mais ou menos, de tratamento, você vê, doutor, eu estou conseguindo brincar com a minha filha, eu nunca tinha feito isso, né? Há décadas que eu não, desde que ela nasceu, eu não conseguia nem olhar direito para minha filha. Hoje a gente está brincando, hoje a gente está conversando. Então, hoje eu estou aqui no papel mais dando os depoimentos, né? E menos na parte técnica e teórica que a gente discute tanto no nosso dia a dia, mas é impressionante para quem não tem essa perspectiva, né? A gente vê no primeiro dia que o paciente chega, ele mal conversa. E de um mês depois ele está dando relatos e mais relatos de coisas maravilhosas para a vida dele. Então é isso, a gente está aqui para isso. Essa é a nossa função. Mas segue aí, Ivan. Eu acho que já deve estar no texto final aí Já. das colocações. Já, E e muito bom. não, perfeito. Mas a gente nunca pode esquecer que o paciente não é só cabeça. Então, nós não tratamos a cabeça do paciente, o crânio do paciente, o cérebro do paciente. Esse cérebro está integrado, esse cérebro está conectado com o corpo inteiro, né? E aqui na WMC, nós olhamos isso, por isso que a gente faz medicina de precisão para oncologia, medicina de precisão para anestesiologia, medicina. Então, a gente segue uma linha da medicina de precisão e nós vamos atrás. Por quê? Porque o tratamento com cetamina
Por que que a gente faz isso? O tratamento com cetamina, ela trata de 75% a 80% dos pacientes. Tem bons resultados. 20% o paciente é refratário à cetamina também, que não atingiu a cetamina, não atingiu a eletroconvulsoterapia. E aí nós vamos abandonar esse paciente? Os 20%? A gente só vai dar atenção apenas aos 75%, 80% que respondem e os que não respondem. E é por esse motivo que a WMC faz medicina de precisão, já pensando que um paciente que vem até nós pode correr o risco de não responder a cetamina. E se ele não responder para a cetamina, nós estamos armados para usar outras armas que nós temos em mãos para tratar esse paciente de forma 360 graus, né? E eu vou só pincelar aqui para vocês o que a WMC e a Nescorp faz pelos pacientes, pela família do paciente, procurando atingir, né, a maior número de pacientes possível, 90% dos pacientes, né? Não apenas só com a cetamina, mas com os recursos que nós utilizamos, né? Então, a gente precisa saber que esse paciente está mergulhado aí, né, em um terreno biológico, né, que a cetamina é eficaz. Eu tenho que ter um cérebro bem nutrido para que a neuroplasticidade da cetamina ela possa crescer, ela possa ser atingida de forma rápida. Se eu pego uma pessoa desnutrida, com problemas nutricionais, e eu quero que tenha uma neurogênese, sinaptogênese adequada pela cetamina, às vezes pode não responder. Então, existem várias fronteiras aqui que trabalham na medicina de precisão. Só um pouquinho aqui. Então, a gente faz também, a gente leva em consideração um estudo da imunidade do paciente, do perfil hormonal desse paciente. Então, a gente faz exames de sangue, faz vários tipos de exame, né? A gente trabalha a questão da função do nervo vago, do sistema nervoso autônomo. Então, existem exames para a gente avaliar se o sistema nervoso autônomo do paciente está. As vias da quinurenina, que são vias desse nome meio difícil assim, mas essa via, se tiver ativada, ela vai impedir que o triptofano produza serotonina. E esse paciente, ele não vai produzir serotonina. Então, eu preciso bloquear essa via. E existe forma de fazer isso. E aqui na WMC, a gente também faz isso. E outra questão é saber que hoje já se sabe que existe um sistema nervoso entérico. E esse sistema nervoso entérico está conectado com o sistema nervoso autônomo e o cérebro do paciente. Então, se esse sistema nervoso entérico tiver com alterações inflamado, eu vou alterar todo um fator. Então, aqui na WMC, né, e na Nescorp, a gente faz estudo de microbiota, faz intolerância a alimentos, a aditivos, estudo SIBO, né, de supercrescimento bacteriano. Por quê? Nós queremos que nossos pacientes respondam. Então, todos os nossos pacientes passam por investigação diagnóstica para a gente ter certeza que a gente está fazendo o máximo pelos nossos pacientes. Então, nossos pacientes são olhados e, se a gente acha que tem algum distúrbio em algum setor, a gente chama o profissional especialista adequado para cada questão que vier alterada. Então, nós estamos aqui para integrar mesmo, não apenas o psiquiatra, não apenas o neurologista, não, mas estamos aqui para integrar também ao geriatra, que é do paciente ao pediatra, né? A outras áreas da especialidade, ao reumatologista, né? Que o seu paciente não responde a tratamento quando tem um processo de uma artrite reumatoide severa, com uma doença severa, com dor, inflamação. Então, a gente está aqui para poder trabalhar junto com todos esses profissionais. E a WMC é aberta para isso, né? Isso que é importante, que eu queria deixar claro aqui, como nós agimos com os nossos pacientes. Nós vamos atrás dos 20% dos pacientes que não respondem nem a cetamina e nem às vezes, eletroconvulsoterapia, que até que a gente colocou aqui na frente, aqui, ó, vai ser um dos nossos próximos eventos aqui, mostrando como que você trata
a depressão ultra-resistente, né? Que é a depressão que não respondeu à cetamina e não respondeu à eletroconvulsoterapia. Então, aqui a gente já está terminando, né? Estamos terminando aqui e finaliza aqui com a questão da farmacogenética, que hoje os nossos pacientes, quase todos eles chegam com estudos farmacogenéticos, porque são pacientes refratários a tratamento, e o próprio psiquiatra, ele faz o estudo farmacogenético para saber quais as drogas, quais os medicamentos que ele pode tomar, que ele não pode tomar, qual que eles metabolizam rápido, metabolismo lento. E a cetamina também tem leitura farmacogenética. Nós sabemos se o nosso paciente tem resposta mais lenta a cetamina ou se responde de forma mais rápida a cetamina, o seu metabolismo. Então, tudo isso aqui na WMC, nós entregamos para o nosso paciente. Então, assim, nós não somos apenas aplicadores de cetamina. Nós somos médicos que trabalham na medicina de precisão, focado em medicina de precisão na psiquiatria. Então, esse foi um recado que a gente quis trazer aqui hoje, que é de extrema importância. Então, aqui está o nosso contato, também aqui o meu contato, tem um contato aqui da clínica, e a doutora Cláudia aqui também está passando os contatos para todo mundo. Nós temos canal no YouTube, eu peço a vocês também que possam dar um likezinho no nosso canal do YouTube. Nosso canal foi derrubado, porque a gente perdeu todos os nossos seguidores, porque a gente colocou assuntos de ideação suicida, depressão, e esses nomes não são muito bem aceitos São na comunidade. sensíveis. São sensíveis, e isso, vídeos que nós baixamos de palestras, isso acabou derrubando o nosso canal. Então, a gente está começando tudo de novo. Mas tem bastante vídeos lá que a gente já está colocando, e também educativos, né? E deixo aqui o meu muito obrigado, vou estar participando aqui com vocês, e vai ser o primeiro webinar de vários que a gente vai estar realizando aí. Uhum. Doutor Boni? Gostaria de agradecer, né, a participação e reafirmar nossa parceria, né, junto à WMC. Nós somos o braço da WMC em Belo Horizonte, onde a gente está replicando todo o conteúdo, todo, né, o tratamento que é preconizado, né, o mais moderno hoje, o tratamento mais moderno, mais eficaz, está disponível aqui em Minas Gerais através da Anescorp, né, em conjunto com a WMC. Então, muitos perguntam como é que a gente faz para entrar em contato, por que que o contato é lá em Curitiba. É por isso, é porque a gente faz um tratamento em conjunto. E quem vai te atender, muitas vezes, é a Cláudia, a primeira, né, a doutora Cláudia, na primeira abordagem, para explicar todo o tratamento, e com isso você vai ficar sabendo de tudo, como vai funcionar, o que te espera no tratamento. É uma pergunta muito frequente, né? Quais são os canais de contato e por que o contato de vocês é lá em Curitiba? Por isso, é porque a gente já tem uma história de mais de 7 anos atrás, que vem trabalhando junto e deu muito certo, né? E dá um resultado muito promissor e um resultado positivo para os nossos pacientes. Então, para que a gente vai mexer num time que está ganhando? O time está ganhando e a gente está dando o melhor e evoluindo a cada dia com os tratamentos e com a nossa parceria. Tá? Gostaria de agradecer aqui, deixar em aberto aí para as perguntas, se alguém tiver alguma questão, e agradecer o convite mais uma vez. Vai ser a nossa primeira live do ano. Agora vai ser mensalmente, nós vamos estar trazendo outros colegas, né, outros assuntos para serem abordados. E é isso. Muito obrigado. Boa noite a todos. Pessoal, eu gostaria de agradecer a participação de todos, doutor Boni, doutor Anderson, pela oportunidade de também estar aqui, né, representando a área de psicologia, de neuropsicologia, e colocando para vocês que a WMC, junto à Anescorp, é uma parceria de mais de 7 anos.
no mundo digital, né, a central de atendimentos é uma central com um prefixo 41, mas a gente está atendendo, né, a toda a região brasileira, com, com consultas, com a parte de psicoeducativa, de informações, de textos, de palestras, de cursos, de mentorias. É a central também que faz as parcerias como faz com a Anescorp em outros estados, com médicos que queiram entrar nessa linha de protocolo, nessa linha de tratamento, né, preconizada pelo Conselho, tanto Federal de Medicina como o Conselho Regional também de Medicina aqui do Paraná. A interface da psicologia não é só um simples tratamento psicológico, a gente tem toda a questão avaliativa, neuroavaliativa, onde a gente repassa dados com todas as interfaces de profissionais que nos indicam, neurologistas, ortopedistas, cuidados paliativos, psiquiatria. Então, o pessoal indica porque a gente tem a excelência do tratamento e dos resultados, né, apresentados, e que nós vamos ter um webinar todo mês, né, trazendo informações técnicas, e nós temos também o trabalho de psicoeducacional, são reuniões mensais, onde participantes podem entrar na reunião e ali vão ser discutidos casos de maneira informal, de maneira sem preconceitos, trazendo informação, educação, desde legislação até conteúdos mais técnicos, até conteúdos mais populares, para que a gente possa discutir, por exemplo, como esse tema que veio para o Fantástico de uma forma muito intensa, mas com muita falta de conteúdo real do que acontece no dia a dia. A gente traz isso para discussão e amadurece e elabora tanto para médicos, psicólogos, pacientes, rede de apoio. Então, a gente tem esse trabalho mensal, tanto educacional nos webinars, mais técnico, quanto na psicoeducação e encontros, e isso vai ser divulgado tanto no canal, nos nossos canais que estão divulgados ali, Instagram, YouTube, quanto a gente tem um grupo de WhatsApp também das pessoas interessadas em receber diretamente todos esses convites, que também está disponibilizado ali, tá? Agradeço a todos, realmente é um trabalho muito eficiente, muito bonito e que traz uma esperança para quem já não tem mais esperança. Parabéns para vocês, parabéns para nós e obrigado pela participação de todos. Doutor Anderson, por favor, se puder finalizar para nós, eu agradeço. Primeiramente, quero agradecer a participação dos dois aí, doutora Cláudia, doutor Boni. Gostei muito da forma como a gente apresentou fizemos essa apresentação aqui de interação, então não ficou tão maçante uma palestra falando sobre assuntos, né? E deu para... as imagens são bonitas, né? Então deixa até um ambiente mais agradável, a gente fala e olhando uma imagem bonita. Mas eu acho que ficou a mensagem mais importante, é que nós nos preocupamos com os nossos pacientes e vamos a fundo para realmente eles melhorarem. E isso, alguns familiares já vêm nos apontando isso, que nós realmente mergulhamos com os pacientes nesses abismos e vamos resgatar esse paciente desse abismo que ele se encontra. E, às vezes, nós levamos família, tudo, para todo mundo junto, para poder fazer o resgate total, porque a família já foi buscar o paciente, também já está afundado naquele... Então, a gente olha pais depressivos, mães depressivas, cansados, fadigados, porque vê seu filho em um momento difícil, complicado, e é muito gratificante. Como o doutor Boni falou, a gente não é que nós somos médicos anestesistas, né? Nós estamos sempre atendendo emergências, salvando vidas, mas aqui nós salvamos famílias.
E salvar família parece que é mais gratificante que salvar uma vida, né? Tudo é gratificante, mas você sabendo que você salvou a família inteira, os amigos dessa pessoa, tudo, isso é muito gratificante. E isso faz com que a gente crie formas de levar essa informação para mais pessoas, mais famílias, porque a gente sabe que tem muita gente que não sabe, nem médicos altamente qualificados, sabe de assuntos que nós estamos falando, que nós falamos aqui hoje. Então, que bom que esse webinar vai ficar gravado e a gente vai disponibilizar para estar na nossa rede, no canal do YouTube, para que vocês possam assisti-lo completamente, esse maravilhoso webinar que foi hoje. Então, muito obrigado aí pela participação de todos e fico muito feliz de estar aqui nesse webinar, falando de um assunto que eu sei que vai repercutir em vários anos, porque a gente já está estudando o que vai acontecer com a nossa geração futura. Então, a gente já sabe dessas alterações de crianças de 9 anos, totalmente comprometidas, tomando medicamentos de alta complexidade. E a gente sabe que todas essas crianças, esses jovens, vão acabar entrando em um quadro mais difícil, mais complexo. E nós estamos preparados para atender essas pessoas e realmente tirar essas pessoas do abismo que às vezes ela caiu e não conseguiu sair mais. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Tchau.